Muito bem, pessoal. Agora então nós vamos iniciar com a parte de Sheet Metal, que vai ser fazer essa pazinha de lixo, onde vocês vão ver toda a parte de comandos necessários para realizar esse elemento. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é entrar aqui no novo e vamos criar novamente um novo projeto. Vamos vir aqui em projeto, vamos criar um novo e vamos colocar aqui para um usuário único, coloque em próximo e vamos colocar o nome aqui de pá de lixo. Muito bem, ele está sendo colocado aqui na pasta de projetos. Vamos colocar a pasta de projeto lá na área de trabalho, criar uma nova pasta como pá de lixo também. Muito bem, cliquei fora aqui, clico em cima da pá de lixo, dou um OK, ele já veio aqui para pá de lixo para a gente. Vou encerrar. Criou então um projetinho pá de lixo, coloco em concluir, está feito essa primeira etapa. Agora eu vou entrar aqui no sistema PTBR, sistema métrico, e nessa parte aqui agora, até o momento a gente utilizou o standard milímetro IPT. Nós vamos agora para o Sheet Metal milímetro IPT. Essa daqui que é a parte que trabalha com chaparia. E aqui nós vamos trabalhar com chapas em milímetros. Vou mandar criar. Opa, aqui ó, antes disso está escrito Morsa, vamos colocar aqui para a pá de lixo, para ele abrir aqui no sistema pá de lixo e vou mandar criar. Muito bem, vocês vão perceber que os comandos que existem nesta parte aqui, eles são um pouco diferentes dos comandos de sólido convencional. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente for trabalhar em chaparia é definir quais vão ser os padrões de chapa. Então eu vou clicar aqui em padrões de chapa. Vou vir aqui nas regras de chapa, eu vou clicar nesse lápis, que é editar regras de chapa, e nós vamos colocar um item muito importante, que é a espessura da chapa da qual a gente vai estar trabalhando. Se a gente for dar uma olhadinha aqui no nosso desenho, ele está falando aqui para a gente na lista de material que a gente vai usar. Essa pecinha número 1 que nós vamos estar trabalhando, chamada de concha, ela será de aço inoxidável e uma chapa de 0,8 milímetros de espessura. Então vamos lá. Aqui a espessura dele vai ficar com 0,8 milímetros. Vou mandar salvar e fechar. E aqui nós já calibramos um item importante que é a parte da espessura. Vou fechar o item. Beleza. Ambas vão iniciar pelo processo de criar um esboço. Eu vou pegar aqui, por exemplo, na vista superior. E nessa vista superior eu preciso começar ela de alguma forma. E eu vou começar com esse desenho aqui, ó, usando a parte reta da minha peça aqui. Esta parte aqui seria uma forma de trabalho. Aqui eu vou ter basicamente aqui 195 de comprimento, depois um chanfrinho de 5 por 5, então vamos colocar aqui 195, menos 5 daqui, menos 5 daqui, então vai dar 190, 185 daqui a aqui. Depois, lá em cima eu vou ter 125 milímetros e uma altura de 160. Então, bora lá. Vou fazer aqui uma linha qualquer, de qualquer medida. Essa aqui, na verdade, tem 185 milímetros, uma medida, eu deixei ele do tamanho certo. Agora, eu vou pegar aqui, ó, coincidir o meio dessa linha com o ponto central, para ele ficar centralizado. Isso é um item bastante importante. E depois eu vou fazer uma outra linha aqui em cima. Essa linha aqui em cima vai ser com qual medida? Vai ter exatamente 125 milímetros. Então, vou colocar aqui para ele, ó, na horizontal, 125 e vou dar um Enter. Fechou. Mesma coisa, aqui como a superior está virada inclinada aqui para a gente, ó, eu teria que girar ele nessa posição, essa daqui seria a vista superior. E aí a gente percebe que eu iria utilizar a opção restrição horizontal desse ponto, com esse ponto, já alinhei. Fantástico. Agora eu preciso saber qual vai ser a medida daqui até aqui, ó. Essa medida aqui, se a gente for colocar nesta posição, para ficar igual ao desenho, 160 milímetros. Então tá aqui 160 milímetros. Show de bola. E depois eu iria fechar essa linha daqui até aqui e essa linha daqui até aqui. Isso aqui seria a minha base para a gente começar o nosso trabalho.
Daniel, essa daqui seria a melhor opção de trabalhar? Aqui a gente vai perceber que mais para frente a gente vai ter algumas dificuldades, mas nós vamos poder trabalhar com vários comandos diferentes aqui. Primeiramente, eu vou encerrar o esboço e vou analisar aqui o comando de face. Esse comando de face, o que acontece? Ele vai pegar aqui o padrão da chapa normal, ele já vai subir a minha peça aqui exatamente na espessura de 0,8, que foi o que a gente definiu. E aí o importante disso é a gente verificar se 0,8 realmente vai ser para cima. Nesse nosso caso aqui, as linhas de dobras todas vão vir depois trazendo a peça para cima. Então, esse 0,8 eu vou manter ele vindo para cima. Então, 0,8 para cima. Vou colocar aqui o comando de aplicar e pronto. Ele já fez essa base da minha peça. Agora, basicamente, nós vamos trabalhar com a opção de flange. Essa opção de flange, quando eu clico numa linha aqui, ó, ele já dobra essa peça para cima com uma determinada altura. Esta dobra aqui tem algumas características importantes de ser verificada. Repare, essa dobra ela está consumindo material antes desta linha, então essa parte vai ficar menor. Se eu coloco a posição de envergadura desta forma, repare que esta linha aqui é um ponto de dobra e ela vai aumentar o tamanho da minha peça. Então isso aqui é um ponto bastante importante. Uma outra coisa que pode acontecer é ele ficar próximo do meio. Olha só, desta forma aqui, ó, ele vai ficar próximo do meio, como se fosse a média entre essa dobra, metade para dentro, metade para fora. Também é bastante interessante. E essa última opção, nesse caso, ele vai pegar na tangente de fora aqui, ó, mas se a gente colocar ângulos diferentes de 90 graus, por exemplo, 150 graus, aqui dá para visualizar um pouco melhor o que acontece. Nessa etapa aqui, você vai perceber que esse tangenciamento que forma aqui fica sendo o ponto final da nossa peça. Então, independente do arco que ele faça, ele sempre vai pegar esse tangenciamento e vai acabar jogando a dobra para dentro. Então, aqui nós temos várias opções aqui, ó, para estar trabalhando com essa dobra. No nosso caso aqui, nós vamos colocar 90 graus, que ele vai dobrar a 90 graus. E nesse caso aqui, eu vou jogar para fora, porque ele vai dobrar aqui, ó, para fora. Vai manter a medida que eu desejo. Tanto desse lado, quanto do outro lado. Eu vou vir aqui em arestas, vou selecionar essa aresta, ele já dobrou o outro lado também. E ainda, eu preciso saber o seguinte, qual vai ser essa altura? Essa altura nossa aqui vai ser 35 milímetros, olha só. Então eu vou vir com ela aqui e vou colocar 35 milímetros. E eu também posso fazer uma dobra nessa parte de trás aqui, ó. Então desta forma já vai formar basicamente a nossa pazinha. Vou mandar aplicar e está feita a dobra dessa pazinha. Qual é o diferencial nesse caso? O diferencial nesse caso é que aqui ela tem uma superfície inclinada, como se fosse um chanfro que vai ser feito aqui com uma determinada altura. Se a gente for avaliar, olha só, a gente tem 5 milímetros aqui de altura, que vai ser essa chapinha aqui, né? Só apenas 5 milímetros aqui. E aqui eu teria 35 milímetros, que seria morrendo no final dele aqui. Verificando a posição de um chanfro nesse caso aqui, eu teria 30 milímetros de altura, porque seria 35 menos os 5 do chanfro aqui, 30 milímetros de altura por 166,5, mais ou menos, esse chanfro. Só que aqui a gente começa a perceber que no fim já vai começar a ficar um pouco duvidoso se isso vai dar certo ou não. Eu vou entrar aqui em chanfro de canto, clico na opção duas distâncias, clico na distância que eu quero aqui, ó, nesse ponto aqui. E aí vai vir a distância 1, eu vou colocar de 30, que vai ser a primeira distância, e a distância 2 de 166,5. De 166,5. Olha só, aqui já dá para perceber que passou. Como ele passou, já não casou direitinho no ponto que a gente queria. Esse 166,5, se a gente for avaliar,
a gente teria que medir, tirar fora esse 166, medir e clicar num ponto daqui até o final. Olha só, pegando essa linha aqui, ó, 162,9. Esse seria o valor mais adequado. E mandar aplicar. Aí sim eu tenho um chanfro exatamente na posição que eu desejo. Outra coisa, a mesma coisa do outro lado. Ó. Nesse lado aqui, um chanfro de 30 por 69. Ó. Aqui está invertido, ele está vindo para baixo. Eu inverto ele aqui. E aí eu já tenho o chanfro que foi feito também sem problema nenhum. E após isso, eu poderia ter aqui, por exemplo, mais um chanfrinho de canto. Nessa facezinha aqui, distâncias iguais, uns 5 milímetros, ó. Canto, nesse cantinho. E nesse cantinho aqui, ó. Mandar aplicar, ó. Aqui ele dá um erro para você. 5 ficou muito pequeno, muito grande. Aqui eu talvez tenha que colocar uns 4 milímetros para dar espaço aqui, ó. 4 talvez nem dê ainda. Ah lá, ele ainda não deixou. 3 milímetros aqui é uma opção mais interessante. Então ele fez esse chanfro em função desses raios e por aí segue. Bom, aqui eu teria um chanfrinho, aqui do outro lado eu também teria um chanfro. Por aqui seria muito próximo daquilo que a gente deseja. Uma base com uma determinada medida, depois as dobras aqui como foi previamente determinada. Um outro item que a gente pode utilizar aqui também é a modificar junção de canto. Como é que funciona essa parte de junção de canto? Caso, por exemplo, esta parte aqui seja uma parte esteja longe, ou eu gostaria que essa face avançasse até aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma aresta e eu posso vir aqui, ó, clicar na outra aresta e dizer para ele o que eu desejo que faça. Aqui é forma simétrica. Aqui, por exemplo, essa segunda opção, a de sobreposição, repare só o que está acontecendo. Ele está cortando um pedacinho dessa daqui e avançando este outro, ó, justamente para ficar a folga nesse local. Se eu mandar aplicar, olha só o que aconteceu. Ele diminuiu um pouco mais aqui e avançou essa peça, deixando, ó, um outro tipo de junção. Essa é uma opção bastante válida também. Mesma coisa para esse lado. Qual que é o inconveniente disso? É que isso aqui começa a sair um pouquinho fora da planificação que foi colocada aqui para a gente. Ó. Essa planificação foi uma planificação um pouco mais simples. Olha só que bacana. Aqui, se eu vier em criar planificação, ele já abre para mim justamente o formato da minha peça planificada. Como seria assim? Eu vou cortar isso aqui no papelão, vou dobrar ele e já vou ter o formato correto da minha peça. No caso, né, vamos fazer isso em uma chapa. E aí você pode verificar que aqui ficou com um tipo de junção e aqui já ficou uma junção do tipo diferente. Então, em função, vamos voltar para a peça dobrada, em função do tipo de ajuste que você fizer aqui, vai dar uma diferença na hora da planificação. Então, eu vou tirar esse canto. Só mostramos ele aqui para vocês poderem conhecer. Então aqui é uma opção aí bem interessante. Vamos salvar então essa peça com o nome de concha. E vamos partir para a segunda. A segunda peça eu já vou fazer um pouquinho diferente. Vamos lá em novo, Sheet Metal, pá de lixo, criar. Vou pregar aqui o sistema de iniciar esboço 2D, vou clicar na vista superior e aqui agora nós vamos fazer a peça já planificada. Ó. Nós vamos fazer desta forma aqui, ela já com um formato planificado. Essa peça aqui, como é que nós vamos fazer? Ele vai fazer um formato, vamos começar aqui um formato retangular de 56 por 34. Então vamos pegar aqui um retângulo, vamos colocar aqui 56 por 34. Fechou. Esse aqui é o tamanho que eu desejo, partindo do meio. Nesse meio é bastante importante porque nós vamos ter aqui, ó, uma linha de dobra. Esse ponto aqui é importante a gente se atentar porque aqui nós vamos ter uma linha de dobra e eu vou colocar 19 milímetros aqui em cima. Então eu vou colocar aqui para ele uma linha
daqui até aqui, essa linha vai ter... Vamos primeiro colocar essa linha aqui como construção. Colocar essa linha como construção. Vamos colocar a linha de baixo também como construção. E eu vou criar uma linha por cima aqui agora. Não vou deixar ela muito simétrica para a gente poder clicar no ponto central dela depois. Essa linha aqui vai vir este ponto do meio da linha caindo com este ponto do meio, justamente para ela centralizar. E a distância daqui até aqui eu vou ter 19. Muito bem. Então, essa aqui está com 19 milímetros. Vou movimentar esse 19 para cima, para o mouse aqui, movimenta a outra também. 19 milímetros em cima. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou puxar uma linha daqui até aqui. Também uma linha com 19 milímetros. Alinhado o meio dela com o meio dessa. E agora aqui eu vou fazer uma linha saindo daqui até aqui. Saindo daqui até aqui. Esta linha aqui é uma linha sem ser de construção, a construção está por baixo, beleza? Mais uma linha daqui até aqui e uma outra linha daqui até aqui. Eu preciso desta área fechada aqui, ó. Show de bola. Outra coisa que eu preciso é uma linha fechando daqui até aqui também. Essa linha e essa linha eu vou colocar como linha de construção porque ela para mim não serve para o contorno. Essa daqui eu vou deixar como linha de contorno mesmo. Feito isso, eu encerro o esboço. Eu vou vir novamente no comando de face, selecionar as duas. 0,8 milímetros para cima. Vamos só dar uma verificada. Vou dar um OK aqui. Eu preciso verificar o padrão de chapa. Mesmo que você já tenha feito a peça e queira mudar o padrão de chapa, isso é possível. Você vem aqui em valores padrão de chapa. Entra aqui na parte de editar regras. Aqui está com meio milímetro. Você põe 0,8. Salva e fecha. Ele já edita a espessura automaticamente, sem problema. Agora, vem a seguinte questão. Eu quero pegar essa peça aqui e dobrar essa peça, porque isso aqui vai virar como se fosse uma cantoneira. Aqui agora nós vamos ativar o esboço 1, vamos colocar aqui como visibilidade, para ele aparecer aqui para a gente, ó. E nós vamos entrar no comando de dobra. Dessa forma, eu vou clicar na linha que eu quero utilizar como dobra, e eu tenho aqui ó, uma opção que ele vai fazer de dobra para mim. Ó. Nesse ponto eu posso inverter as dobras, olha só. Aqui ele está dizendo que vai pegar esta parte da seta para frente e vai dobrar ela para cima. Isso é uma opção que eu gostaria de fazer, olha só. Então, dependendo aqui agora, ele vai pegar essa parte daqui da frente e vai dobrar ela para baixo. E aqui a gente vai fazendo as inversões de acordo com a nossa necessidade. Ele diz que o ângulo de dobra nosso aqui vai ser de 90 graus. Aqui, pelo desenho, se a gente for avaliar, ele está colocando 101 graus. Então, nós vamos ter que colocar aqui, por exemplo, ó, 101 graus de dobra e vamos mandar aplicar. Olha só como é que fica. Os 101 graus que ele aplicou de dobra, ele jogou nesta parte de trás aqui, ó. Vamos ver se é exatamente isso que ele deseja. Ele quer que 101 graus de dobra fique na parte de dentro, a parte da frente. Então, quanto sobra aqui atrás para a gente? Se a gente tem um total de 180 graus e aqui eu tenho 101, no final aqui vai ficar com 79 graus. Então, nós vamos voltar aqui e vamos colocar 79 graus no ângulo de dobra. Editar ele aqui, ó. Então, aqui nós vamos editar ele. Editar a operação. Ao invés de 101, colocar 79 graus e dar um OK. Dessa forma, ó, a gente tem 79 graus na parte de trás aqui e sobra 101 graus na parte da frente. Se vocês quiserem conferir isso daí, vocês podem entrar aqui em inspecionar, medir, clica nessa face, ele já vai dar o ângulo certinho para vocês de 101 graus. Muito bem. Aqui, o que eu acho que aqui vai acabar tendo que ser ajustado? Se a gente for verificar aqui em inspecionar e medir, clicar aqui e aqui, nós temos exatamente ó, 100 graus
100,62. Por isso que ele manteve o 101. Mas no desenho aqui nós vamos ter que fazer exatamente o ângulo correto, de 100 graus, 62. Então para cá, o que a gente vai colocar aqui para ele? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui na parte de dobra, vamos editar a operação, vamos colocar aqui 180 graus menos o valor de 100 graus, 162 e vamos dar um OK. Ele vai ficar exatamente com a medida que a gente deseja aqui de 100,62 graus. E aqui bate certinho com o desenho da nossa montagem aqui. Muito bom. Agora nós vamos partir para uma outra etapa. A próxima etapa, nós vamos ter que trabalhar com esta chapinha dobrada aqui, ó. Esta chapinha dobrada, como ela vai ter uma altura de 15,8, nós podemos fazer apenas uma linha dela só, somente a parte externa dela, por exemplo, e mandar dar a espessura para o lado de dentro. Olha só como que vai ficar isso. Eu vou criar uma nova peça, sheet metal. Vou mudar os valores de chapa. Nesse caso, a peça número 3 vai ter 3,2 milímetros de chapa. Vou salvar e fechar. E agora aqui eu vou criar um esboço. Esse esboço eu vou pegar, por exemplo, no plano frontal. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar a linha, pego num ponto e vamos iniciar o processo. Aqui vai ter 50 milímetros, Enter. Já tem uma distância mais ou menos acertada. Que vai ser dessa ponta até aqui. Depois ele tem de baixo aqui até o ponto aqui, ó. Aqui agora a gente já tem que começar a tomar alguns cuidados. Porque como eu estou desenhando a minha peça na linha de cima, eu já vou ter que começar a pensar nas medidas voltadas para as linhas que estão aqui na parte externa, nessa parte de cima. Sendo assim, então, vai ser 35 menos a espessura da chapa, que é 3,2. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 35 menos 3,2. Já ficou com o tamanho de 31,8. Depois, nós vamos sair com um ângulo de 45 graus e um comprimento de 190. Então, olha lá. Ângulo de 45 graus. Repara que está dando ângulo com essa linha aqui, então vai ser com um ângulo de 135, que seria 90 mais 45. Então, um ângulo aqui de 135 graus. E o comprimento dessa linha, apertando o Tab, a gente faz a modificação. A gente tem aqui 190 de comprimento. Então, 190 e dá um Enter. Aqui eu vou parar um pouquinho. Vou dar um ESC, porque agora eu preciso fazer uma parte arredondada. Essa parte arredondada, se você for observar, essa linha aqui de centro ó, já está batendo com a parte superior. Então, esse centro aqui para mim é muito importante. Ó. Esse centro bate com a linha aqui e ele vai ter um diâmetro ó, que vai ser o diâmetro externo, que é muito importante para mim, porque eu estou vindo fazendo a parte externa. E ele aqui ele me dá o diâmetro interno. Então, o diâmetro externo vai ser 26, mais a espessura da chapa aqui, mais a espessura da chapa desse outro lado. Então, vamos lá. Aqui eu vou pegar um arco partindo do centro, vou pegar no alinhamento que ele está mostrando ali para mim, clico num ponto, clico no início, pontinho verde, venho aqui ó, e faço uma linha até aqui mais ou menos. Então criou-se o arco para mim. Dessa forma, eu tenho que falar o que para ele? Eu preciso dizer que esta linha está coincidindo com, esse ponto está coincidindo com essa linha, já criou a restrição. Cliquei no ponto, cliquei na linha com o comando de coincidente. Show de bola. Agora eu tenho que dizer que esse centro até aqui embaixo, ó, ele tem uma determinada altura. Essa altura ele está falando que tem 183 milímetros. Então, 183 milímetros. Fechou. Quando eu disse isso para ele, ele já travou aqui o diâmetro. Ó. Esse diâmetro aqui, se eu for querer colocar o símbolo de diâmetro, ó, já deu 47,6. Então aqui ele já vai dar uma sobreposição de cotas. Ou eu ponho o tamanho de diâmetro, que vai ser 26 mais
3,2 da chapa de um lado, mais 3,2 da chapa do outro lado, mais 6,4. Ou eu mantenho a medida de 183. Então, eu vou manter aqui a medida de 183 sem problema nenhum. Feito essa etapa, nós vamos vir aqui em arredondamento, vamos arredondar uma pontinha aqui, vamos arredondar aqui, vamos arredondar aqui, encerra o esboço, flange de contorno, e aí ele já começa a criar essa nossa peça para a gente. Aqui o que vai acontecer? Eu preciso dizer para ele para onde eu quero deslocar a minha espessura. A minha espessura, olha só, eu tenho esta linha aqui, que foi a linha que eu acabei de criar. Eu posso deslocar ela para fora, ele não deixa. Ele fala que não dá para fazer ela para fora. Eu posso deslocar meio a meio ele deixa. Se eu quiser deslocar ela para o outro lado, eu preciso aumentar esse raio aqui, ó, que senão ele não consegue fazer. Então, basicamente, ó, eu quero ele já foi projetado para vir para dentro. Então, isso aqui já vai vir para dentro, sem problema nenhum, a espessura que a gente deseja. Vou mandar aqui distância de 15,8, meio a meio também, ó. Por quê? Porque eu quero manter o meu plano exatamente no meio. Se eu jogo para um lado, ele fica 100% para um lado, 100% para o outro lado. Aqui eu quero exatamente no meio, porque depois nós vamos ter que alinhar esta parte aqui com a nossa pazinha. Então, isso é bastante importante. Vou dar um OK. Fechou. Aqui está pronto. Agora, eu só preciso ver que existe um chanfrinho de 5 milímetros na parte de baixo aqui, ó. Aqui você vai perceber que, se você quiser fazer chanfro de canto, você consegue fazer nessa linha aqui e nessa linha aqui, que são as duas faces que ele deixaria eu fazer o chanfro, nessa e nessa. Mas não é isso que eu desejo fazer. Eu quero fazer um chanfro na parte de baixo aqui. E o comandinho de canto de chanfro, ele não deixa selecionar na parte de baixo. Como que vocês vão ter que fazer isso? Para fazer o chanfro nessa parte aqui, tem que entrar em modelo 3D, vir aqui na parte de chanfro, para ele poder aceitar fazer o chanfro na parte de baixo dele aqui. Clicou no comandinho de inversão, olha lá, ele consegue fazer o chanfro para a gente direitinho da qual a gente necessita. Dessa forma, ficou belezinha aqui esse chanfro de 5 milímetros. Com isso, nós temos as 3 peças. Com essas 3 peças, nós vamos fazer agora a montagem do conjunto. Vamos vir aqui em novo, sistema métrico, vamos entrar em standard milímetro IPT, vamos criar um novo sistema de conjunto. Vamos vir aqui em inserir, vamos localizar aqui a concha, abrir, clica com o botão direito, insere fixado na origem. Essa daqui vai ser a minha peça de base. As outras peças a gente precisa salvar. Essa daqui ainda não foi salva. Nós temos aqui o cabo. Vamos salvar ela como cabo. E essa outra peça, que é o nosso reforço. Muito bem. Dessa forma, a gente consegue agora iniciar aqui a nossa montagem. Eu vou vir em inserir, inserir. Vamos pegar aqui o cabo, manda abrir. Ele veio aqui para a gente. Esse cabo, como que nós vamos fazer para fazer a montagem dele? Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui nos planos da nossa concha. Mais uma vez, ó, entra aqui, localiza o origem. Olha o plano que corta bem no meio. Ó. Vou deixar ele visível para vocês. Então, clicou com o botão direito em cima dele, visibilidade. Show de bola. Mesma coisa no do cabo. Ó. Maisinho, maisinho, maisinho na origem. Olha o plano que corta ele no meio. Por isso que a gente optou ele meio a meio. Botão direito, visibilidade. Ó. Show de bola. Agora eu vou colocar a restrição deste plano aqui com este plano aqui. Ó. Fechou. É dessa forma mesmo que eu quero? Se a gente for avaliar, ele vai girar aqui e essa face vai vir certinho encaixando aqui embaixo. Então é essa posição mesmo que eu desejo. Vou dar um OK. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem apertar o clique em cima da peça, aperta o G no teclado, que é o rotação livre, e dá uma girada na peça aqui, ó, só para você poder visualizar que a posição dela está correta em relação aos planos. Dá um ESC aqui. Agora, o que mais que eu quero? Eu quero vir aqui, restringir esta face de cima
com esta face de baixo. Já foi, ó. Aplica. Agora só está faltando quem? Ó, ele só está se deslocando nesse sentido. Você clica e segura aqui, ó, você percebe que ele está mudando de direção. Falta restringir quem? Esta face aqui com esta face aqui e mandar aplicar. Fechou, ó. Aqui já está pronta essa montagem. Agora nós vamos fazer o quê? Venho aqui novamente no inserir, venho no reforço, mando abrir, coloco duas pecinhas dessa. E nós vamos colocar essa peça encaixadinha aqui. Vamos lá, restringir. Esta face aqui pode ser nessa face de trás. Aplica. Vou trazer ele um pouquinho mais para cá, ó. Restringir essa face aqui nessa face aqui, ó. Pronto, ó, ele já está encaixadinho. Aqui talvez seja ruim de você enxergar o que está acontecendo. Então eu vou pegar essa pecinha aqui, eu clico em cima dela e vou mudar a cor dela, por exemplo, para pinho amarelo. Não é de madeira, mas só para vocês enxergarem. Aqui ainda tem a opção de sobe e desce, ó. Essa opção de sobe e desce aqui a gente tem que avaliar muito bem. Nós temos aqui 34 milímetros, olha só, de altura. 34 aqui. Então, nesse ponto, eu preciso avaliar aonde que eu vou querer que ele fique. Eu posso falar para ele ficar faceando com a parte superior aqui, por exemplo, ó. Pegar essa parte e facear com essa, é uma opção. Ou eu posso colocar alguma medida, ou ainda criar um plano bem no meio aqui, criar um plano bem no meio dessa daqui também e acertar plano com plano para ele ficar alinhado certinho no meio. Vamos fazer dessa forma para vocês verem como funciona. Botão direito, vou abrir essa minha peça. E eu quero criar um plano agora aqui, ó, bem no meio dessa face aqui, ó. Dessa face aqui até a face de baixo, eu quero criar um plano bem no meio. Como que eu faço isso? Eu vou entrar aqui em modelos 3D, venho aqui na parte de planos e eu tenho aqui, ó, plano médio entre dois planos. Quando eu faço isso, quando eu entro nesse comando, clico nessa face aqui e venho aqui embaixo, clico nessa face, ele cria um plano certinho entre essas duas faces. Já tem esse plano no meio. Se eu fechar, salvar, ele já aparece aqui no desenho de conjunto esse plano para mim. Vou fazer a mesma coisa no reforço. Abro o reforço. E aqui eu vou também ter que criar um plano. Mas aqui eu não preciso criar o plano não. Ó. Se a gente for dar uma olhadinha, o plano já foi definido no meio dele. Ó. Só vou colocar aqui, ó, visibilidade. Esse plano que eu quero. Fecho. Sim, ele já apareceu esse planinho aqui para mim também. Ó. Mando restringir esse plano com esse plano. Nesse caso, eu pego a opção alinhado. Pode perceber que ele já ajustou. Belezinha, ó, sobrou a metade aqui. Sobrou a metade embaixo. Ó. Olha só que bacaninha. Aqui já está resolvido certinho, ó, sem nenhum tipo de interferência, tudo direitinho. Aqui eu vou mandar aplicar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou entrar aqui em restringir. Vou pegar aqui esta face com esta face. Aplica. A face do meio com a face do meio. Aplica. Aqui a gente pode manter esse mesmo agora. Ó. Esse lado aqui ficou legal. Aplicou. E agora, esta face aqui com esta face aqui. E manda aplicar. Show de bola. Aqui eu já tenho também a outra pecinha. Vou colocar como pinho amarelo. Show. Aqui, pessoal, a montagem já está feita. Agora nós temos que colocar os parafusos, os rebites e a forma que a gente vai fazer para fixar. Vamos salvar esse nosso conjunto. Vamos salvar como pá de lixo. Salva ele direitinho. Sim para todos. Ok. Todos salvos. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou entrar aqui em conexão aparafusada. Vamos pegar aqui apenas furações.
E eu vou fazer 2 furos nessa nossa peça aqui, ó. E esses 2 furos não está definidos os tamanhos. Então eu vou pegar plano inicial aqui, vou colocar uma face aqui como referência. Essa face aqui vai ser de 15,8 dividido por 2, que é exatamente no meio, a distância aqui da chapa. E eu posso colocar uma medida aqui, por exemplo, de 5 milímetros. Fechou. Esse aqui vai ser um ponto da qual nós vamos fazer a furação. E a terminação vai ser deste outro lado. Então ele vai fazer, olha lá, um furo nas 2 chapas. E agora eu vou dizer para ele qual vai ser o diâmetro desse furo. Eu vou fazer um furo, por exemplo, de 4 milímetros. Vou vir aqui e vou dar um OK. Feito isso, ele apenas fez a furação na nossa chapa. Ele não inseriu nenhum tipo de parafuso. A mesma coisa eu vou fazer embaixo. Conexão aparafusada. Clica na face, clica na lateral. Vou colocar 15,8 dividido por 2. E eu vou colocar aqui embaixo também 5 milímetros. E dá um OK. Diâmetro do furo de 4 milímetros. Terminação nessa face. OK. Fechou. Aqui nós já temos, então, as peças furadas. Dessa forma, agora, eu vou entrar aqui na parte de montagem. Vou vir em inserir do centro de conteúdo. E vou procurar aqui um outro elemento que a gente ainda não usou, que vai ser os nossos rebites, ó. Vamos utilizar um rebite do tipo comum, do tipo ISO, e vou dar um OK. Nessa hora ele pergunta para mim qual é o diâmetro que eu quero do meu rebite. Como nós fizemos uma furação de 4 milímetros, eu vou colocar o diâmetro de 4 milímetros aqui também. E ele tem aqui alguns ranges para a gente trabalhar com ele de comprimento de aperto. O que seria esse range de comprimento de aperto? Seria justamente a somatória das 2 espessuras. No nosso caso, 3,2 a espessura dessa chapa mais 0,8 da espessura da outra chapa. Então eu quero de 1 milésimo a 4,5. E eu vou colocar o tamanho aqui exato de 4 milímetros e vou mandar aplicar. Dessa forma ele vai criar um parafuso, um rebite aqui para mim. Um rebite ISO de uma determinada medida. Vou mandar salvar. E olha só ele vindo aqui pra gente, ó. Vou colocar 2 rebitinhos aqui para ele. Dou um ESC. Show de bola. Aqui eu já cancelo. Cancelo aqui também. Eu já tenho os meus 2 rebitinhos já na distância exata que eu necessito. Venho aqui em restringir. Inserir dessa face nessa face. Aplica. Dessa face nessa face. OK. Aí você vai ver que ele fica certinho do outro lado em função das medidas que nós colocamos. A mesma coisa a gente vai fazer nas outras chapas de reforço. Faz um furinho aqui e coloca um rebite.